Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um outro assunto dentro do nosso conteúdo, que é o estudo dos sistemas do corpo humano, começando pelo sistema digestório. Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje. O alimento ingerido percorre o seguinte caminho: boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos delgado e grosso e ânus. Na boca há dentes, língua e glândulas salivares anexas. O intestino delgado recebe as substâncias secretadas pelo fígado e pelo pâncreas. Com os dentes, o ser humano corta e tritura o alimento, o que faz com que aumente a superfície de contato com as enzimas digestivas e a velocidade da digestão. Aos 3 ou 4 anos de idade, a criança possui 20 dentes. É a primeira dentição ou de leite que será substituída. A dentição permanente é formada por 32 dentes, 8 incisivos que cortam pedaços de frutas e legumes, 4 caninos que furam e rasgam a carne, 8 pré-molares e 12 molares que trituram cereais, folhas e a comida em geral. A língua, órgão de grande mobilidade e com corpúsculos sensoriais que captam o sabor, manipula o alimento e o mistura à saliva. O piercing, colocação de joias perfurantes no corpo, na língua ou nos lábios, aumenta o risco de inflamações, infecções e lesões. Os dentes, com a língua, realizam a digestão mecânica, ou seja, a transformação do alimento em pedaços menores. As enzimas digestivas realizam a digestão química, isto é, a transformação das substâncias do alimento em outras ainda menores. Além de proteger a boca contra as bactérias e umedecer sua mucosa, a saliva lubrifica e dilui o alimento, o que facilita a mastigação, a gustação e a deglutição. Nesse líquido há a enzima amilase salivar ou pitialina, que inicia a digestão do amido e do glicogênio em maltose. Ela age no pH, ou seja, no nível de acidez neutro da boca, mas é inibida ao chegar ao estômago por causa da acidez do suco gástrico. O cheiro e o sabor dos alimentos, captados pelas terminações nervosas do nariz e da língua, estimulam a maior produção de saliva. Não é à toa, portanto, que dizemos: fiquei com água na boca. Uma pessoa produz cerca de 1 litro de saliva por dia pelos 3 pares de glândulas salivares, as parótidas, as submaxilares e as sublinguais, como vocês podem observar a localização no esquema aí que vocês têm. Após a mastigação, o alimento é engolido e passa para a faringe e depois para o esôfago. Nesse momento, a epiglote, que é uma pequena estrutura de cartilagem que funciona como uma válvula, fecha automaticamente a entrada da laringe, ou seja, da glote, e impede que o alimento siga pelo sistema respiratório. Logo depois da deglutição, a epiglote eleva-se de modo que o ar possa entrar pela laringe. Quando há descontrole dos reflexos que fecham a laringe, nós engasgamos, mas o novo reflexo provoca tosse e desobstrui o sistema respiratório. Do esôfago até o estômago, o alimento é ativamente transportado por contrações musculares. São os movimentos peristálticos ou peristalse, que também fazem parte da digestão mecânica. O estômago é uma região dilatada e musculosa do canal alimentar. Na sua entrada e na sua saída há 2 esfíncteres, a cárdia e o piloro, como se fossem 2 válvulas.
cuja função é controlar o volume do alimento que entra ou sai do órgão. Nele, o alimento armazenado sofre a ação do suco gástrico, que contém ácido clorídrico, responsável pela extrema acidez nessa cavidade. O pH nessa região é em torno de 2, lembrando pH, nível de acidez. Esse ácido facilita a ação das enzimas do suco gástrico, corrói o cimento intercelular dos alimentos ingeridos, desnatura proteínas, facilitando sua digestão, favorece a absorção de cálcio e de ferro pelo organismo e destrói várias bactérias. Um muco secretado pelo estômago protege suas paredes da ação do suco gástrico. A simples visão do alimento, a percepção do seu odor ou até mesmo a imagem que se forma dele podem estimular a secreção gástrica. Além de um estímulo nervoso, há um controle hormonal. O contato do alimento com a parte final do estômago ativa suas células a produzirem gastrina, que lançada no sangue passa a estimular a secreção do suco gástrico. A principal enzima do suco gástrico é a pepsina, produzida na forma inativa de pepsinogênio. Pela ação do ácido clorídrico, o pepsinogênio transforma-se em pepsina e começa a quebrar as ligações químicas entre vários tipos de aminoácidos. Com isso, a proteína vai ser fragmentada de tamanhos variados. O alimento permanece no estômago de 2 a 4 horas e forma-se uma massa ácida branca e pastosa chamada quimo. Parte da água e dos sais, o álcool, alguns medicamentos, como a aspirina, são absorvidos no estômago. O restante do bolo alimentar passa para o intestino delgado, no qual ocorre a maior parte da absorção do alimento. Úlcera é o nome dado a diversos tipos de lesões. No sistema digestório, as úlceras podem aparecer principalmente no esôfago, no estômago e no duodeno. Essas lesões ocorrem porque as células estão se renovando constantemente e o suco gástrico, que é extremamente ácido, pode deixar a área irritada, originando, com o passar do tempo, uma lesão. O nervosismo e o estresse estão relacionados ao surgimento de úlceras, mas há outros fatores, como inflamações por bactérias, principalmente pela bactéria Helicobacter pylori. A gastrite é uma inflamação do estômago caracterizada por dor, azia, náusea, entre outros sintomas. Pode ser de origem crônica ou aguda. A gastrite aguda está ligada a uma situação passageira, como um alimento contaminado, determinados tipos de medicamentos e estresse. No caso da gastrite crônica, uma das causas mais comuns é também a infecção por H. pylori. Outros fatores estão relacionados, como o consumo de bebidas alcoólicas e de fumo. O intestino delgado é o órgão responsável pelo fim da digestão química e pela absorção dos nutrientes. O intestino delgado mede cerca de 6,5 metros de comprimento e se divide em duodeno, no qual é realizada a principal parte da digestão, o jejuno e o íleo, local onde é feita a absorção dos nutrientes obtidos na digestão dos alimentos. No duodeno, o bolo alimentar recebe a bile, produzida pelo fígado, e o suco pancreático, produzido pelo pâncreas. O fígado comunica-se com o duodeno por meio do ducto colédoco ou biliar, que transporta a bile para a vesícula biliar, onde fica armazenada. Sem enzimas, mas com sais biliares, a bile funciona como um detergente,
quebrando as moléculas de gordura ou lipídios e transformando-as em minúsculas gotículas. Isso aumenta a área de contato das gorduras com uma enzima chamada lipase, presente no suco pancreático, facilitando sua ação. O pâncreas comunica-se com o duodeno por meio do ducto pancreático. Esse órgão fabrica diversas enzimas digestivas que constituem o suco pancreático, o qual também contém bicarbonato de sódio, neutralizando a acidez do quimo. As enzimas produzidas pelo pâncreas podem atuar em diversos tipos de nutrientes e as reações ocorrem em pH alcalino, ou seja, nível de acidez alcalino. Esse pH fica em torno de 8,5. Além das enzimas pancreáticas, existem outras produzidas pelo epitélio do intestino delgado, formando o suco intestinal ou suco entérico. Após a digestão, as moléculas simples são absorvidas pela parede intestinal do jejuno e íleo e lançadas na corrente sanguínea. Os ácidos graxos são absorvidos na forma de pequeníssimas gotas, que são lançadas nos vasos linfáticos, auxiliando na formação de uma substância chamada linfa, que nós vamos estudar mais lá adiante. A absorção intestinal é facilitada pelas vilosidades intestinais, que aumentam a superfície de contato com os nutrientes, facilitando o processo de absorção. Além disso, as células do epitélio que reveste o intestino delgado apresentam microvilosidades, que aumentam ainda mais a área de absorção. Após passar pelo intestino delgado, o bolo alimentar torna-se bastante líquido em virtude dos vários sucos digestivos que são adicionados a ele, ou seja, ao quimo. O intestino grosso apresenta aproximadamente 1,5 m de comprimento e é constituído por 3 regiões: seco, cólons e reto. No seco, encontra-se uma projeção denominada apêndice cecal. Nos animais herbívoros não ruminantes, como o coelho, essa estrutura é mais desenvolvida, pois atua como reservatório, onde ocorre parte da digestão. A função dessa estrutura no corpo humano gera muitas controvérsias. Alguns cientistas acreditam que seja um órgão vestigial, ou seja, teria perdido sua função durante o processo de evolução humana. Outros defendem que ele auxilia no sistema imunológico. O apêndice cecal é um local propício à proliferação de bactérias que podem causar inflamações, caracterizando a apendicite. Quando há obstrução de sua entrada e acúmulo de material fecal. Quando isso ocorre, o apêndice cecal precisa ser removido cirurgicamente, pois existe o risco do seu rompimento. Os cólons constituem a parte maior aí do intestino grosso. Neles ocorre a absorção da água e dos sais minerais, que não foram absorvidos pelo intestino delgado. E existem inúmeras bactérias que formam a flora intestinal. Essas bactérias são benéficas e protegem o corpo humano de micro-organismos causadores de doenças. Além disso, sintetizam compostos como a vitamina K e realizam a decomposição do que não foi digerido, o que pode provocar gases. No intestino grosso, ocorre a formação das fezes, que são constituídas por água, restos não digeridos de alimentos, como por exemplo a celulose, e um grande número de bactérias. Cerca de 50% da massa fecal é de bactérias. As fezes são eliminadas pelo reto, canal musculoso que se abre para o exterior através do ânus. O corpo humano não digere a celulose, porque não apresenta enzimas específicas para isso. Contudo, incluir fibras vegetais na alimentação é importante, pois elas auxiliam na formação das fezes e facilitam a evacuação.
Cuidados para a saúde. Nós temos aqui muitas coisas que precisam ser levadas em conta para que a gente proteja o nosso sistema digestório. Então, as frutas, verduras, legumes precisam ser muito bem lavados antes de serem ingeridos ou preparados. As carnes precisam ser compradas em locais onde a gente conheça, onde a gente saiba que é um local idôneo, né? Precisa ser preparada com muita higiene. Precisamos estar sempre com as mãos limpas, utilizar instrumentos, né, limpos na cozinha, como facas e outros utensílios. Precisamos tomar muito cuidado com o que nós comemos. Uma alimentação saudável é muito importante para que o nosso sistema digestório fique bem. Bom, pessoal, terminamos aqui sistema digestório. Quero que vocês fiquem atentos aos esquemas para que vocês entendam a explicação. Olhem também o LIP de vocês, onde as figuras estão lá ilustrando os textos. É muito importante que vocês façam a leitura do LIP e assistam a videoaula. As duas coisas são importantíssimas, uma complementa a outra, certo? Bom, vamos ficando por aqui, deixo um beijo grande para vocês e até a próxima aula.